A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria poder estar com você neste sábado para juntos poder ler a palavra do nosso Deus. E hoje, no livro do profeta Isaías. E nós vamos ler no capítulo 21, os primeiros 10 versículos que fala sobre a sentença, sobre a predição da queda da Babilônia. Amém? Portanto, se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de se inscrever no canal, de colocar as notificações para que juntos possamos receber essas mensagens quando o nosso devocional está disponível para você. Então, estamos muito alegres que você possa estar junto conosco neste dia. Amém? Portanto, vamos lá. Capítulo 21 do profeta Isaías. Diz assim a palavra do Senhor: peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul que tudo assolam, ele virá do deserto, da terra horrível. Visão dura se me manifesta. O pérfido trata perfidamente e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Medo, que já fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústias se apoderaram de mim, como as angústias da que dá a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante e o horror apavora-me. O meu coração está anelante e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem e bebem, levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiro a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente de dia e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia. Caída é, e todas as imagens de escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Amém. Meus queridos, gloriosa palavra, nós vamos entender que os profetas que escreveram, não é? Que nós chamamos de profetas literários, que escreveram suas profecias, vamos ver que muitas vezes eles não somente trazem uma palavra de incentivo, uma palavra de esperança, uma palavra de juízo, uma palavra de correção da parte de Deus para o seu povo, mas também eles sempre reservam, tanto Isaías como Ezequiel, como Jeremias, eles reservaram parte das suas escrituras para também trazer sentenças, palavras de juízo sobre algumas nações que se levantaram em algum tempo da história contra o povo de Deus. E não seria diferente para a Babilônia, que foi um país que foi usado para trazer a destruição de Jerusalém, para trazer e levar os cativos, as pessoas que ali estavam, para o cativeiro da Babilônia, para estar ali separado durante 70 anos. Entretanto, Deus sempre disse que a mão da Babilônia seria usado para trazer o juízo, para trazer o castigo ao seu povo por causa do seu pecado. Entretanto, ele também diz que ele deveria trazer o juízo a este povo, a Babilônia, porque a maneira como eles fizeram e como duro eles foram em não somente matar o povo do Senhor, mas também destruir o templo, destruir tudo que havia, de queimar a cidade, queimar os muros e tanta coisa horrenda que eles fizeram. E o juízo de Deus para a Babilônia foi através de um império que se juntou fazendo uma aliança, chamado os Medos e os Persas. A Bíblia nos diz no versículo 2, ele disse: sobe, ó Elão,
Quem era Elão? Elão era um povo da descendência de Sem, filho de Noé, que corresponde hoje àquilo que nós chamamos do sudoeste do Irã. Então, a Bíblia diz que não somente o Elã, aquela região, mas também os Medos. Os Medos, o país era chamado Média. E a população, o povo que era de Média, é chamado de Medos. E nós vamos ver que este povo, juntamente com os persas, fizeram uma aliança e se juntaram como reino, por isso é chamado os Medos e os persas. E eles, então, formam esse império que dominou toda aquela região que hoje é o atual Irã, e eles foram aqueles que conquistaram, que destruíram, que entraram na Babilônia para trazer, então, a este grande império, que foi muito importante, principalmente na época de Nabucodonosor, e os trouxe à sua ruína. Nós vamos lembrar que no capítulo 5 de Daniel, ele fala exatamente sobre esta ruína. Se nós lembrarmos do capítulo 5, a Bíblia nos diz que o rei Belsazar, ele fez uma festa, não é? Um banquete a 1000 dos seus grandes, não é? Gostavam de ostentar e começou a tomar vinho e se embebedar nos vasos, nos copos da casa do Senhor que Nabucodonosor havia trazido para a Babilônia. E a Bíblia relata no capítulo 5, já no final do seu capítulo, que o rei Belsazar, ele viu uma mão escrevendo na parede do seu palácio. Mandou chamar os magos, ninguém conseguiu interpretar, até que chegou uma mensagem a ele e disse: olha, existe um homem dos cativos de Judá que no tempo do teu pai, Nabucodonosor, ele interpretou os sonhos que ele teve e este homem ainda está por aqui. Daniel agora já estava velhinho, Daniel agora entra na presença do rei e ali estava escrito o quê? Mene, mene, tekel e parsim. O que significava: contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. E a Bíblia nos fala que naquela mesma noite foi morto o rei Belsazar, rei dos caldeus ou babilônios, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Portanto, meus queridos, nós vamos ver aqui Isaías profetizando isso anos, muitos anos antes disso acontecer, já dizendo e falando o que haveria de acontecer e quem haveria de trazer essa destruição ao povo de Babilônia. Portanto, o reino Medo-Persa é mencionado várias vezes também na Bíblia Sagrada. Nós vamos lembrar não somente da história de Neemias, vamos lembrar da história de Esther, vamos lembrar da história de Esdras, nós vamos lembrar o próprio Isaías falando, não é? E trazendo esta mensagem para nós. Por quê, meus queridos? Porque o nosso Deus é o único que pode trazer e revelar e dizer e determinar o que vai acontecer antes mesmo de qualquer coisa existir. Nós vimos que os medos e os persas, que Isaías diz que eles vão destruir este império da Babilônia. Vamos lembrar que a Babilônia ainda não havia entrado em Jerusalém. Eles não haviam ainda feito o que eles fizeram, mas Deus já está dizendo, antes deles se levantarem, antes deles acabarem com Jerusalém, antes deles levarem a eles cativos, Deus já está dizendo que os medos e os persas haveriam de entrar e haveriam de destruir e ser um peso para eles. Amém? Somente o nosso Deus pode fazer isso. Aleluia. Os medos e os persas foram um instrumento de Deus para trazer liberdade ao povo de Judá para voltar novamente para a sua casa,
depois dos 70 anos que Deus havia determinado do cativeiro da Babilônia. E isso nós vemos vez após vezes. O quê? Que a palavra de Deus se cumpre à risca, ao tio. E por quê? Porque o nosso Deus, ele zela pela sua palavra para a cumprir. E se cumpriu, meus queridos, em todas essas histórias que nós temos lido aqui, não somente no profeta Jeremias, no profeta Isaías, em toda a Bíblia Sagrada, por que é que não haveria de se cumprir no futuro quando nós sabemos que Deus já determinou o que vai acontecer, especialmente no livro de Apocalipse? Amém? Temos apenas que crer, confiar e saber que o Deus que falou, ele zela pela sua palavra e ele cumpre a sua palavra à risca. Aleluia. Apocalipse capítulo 14, versículo 8 e 18, versículo 2, ele disse: caiu a Babilônia. Vai se cumprir, aleluia. Se cumpriu na Babilônia antiga, porque não haveria de se cumprir aquilo que haverá de acontecer no futuro. Amém? E isso nos dá uma esperança. Isso não é para nos deixar com medo, para nos deixar tremendo. Não, é para nos deixar alegres, é para nos deixar felizes, é para nos deixar confiantes, com esperança. Por quê? Porque as promessas que Jesus ele fez para a sua igreja, que fez para você, que fez para mim, elas se cumprirão, aleluia, porque o nosso Deus não é o homem para que minta, ele cumpre a sua palavra, amém? Assim que o Senhor Jesus possa te abençoar poderosamente em nome do Senhor, amém.